Fala rapaziada, está no ar mais uma edição do seu programa Resenha de Artilheiro. A gente vai repercutir tudo que rolou neste final de semana, em especial o futebol cearense, tá? Hoje, lógico, a bola vai rolar aqui no Resenha de Artilheiro e a tua participação é sempre muito especial. Aquele bate-papo legal entre eu e você, então vem com a gente porque a gente vai repercutir Libertadores América, Fares Lopes, Ceará, Fortaleza, todos na Série A e aquela briga para fugir da zona de rebaixamento, tá bom? Eu quero começar falando do Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará empatou com o Cruzeiro na Arena Castelão e o repórter Alisson de Queiroz conta pra gente como é que foi essa partida. Apenas 2 pontos. Essa é a distância do Ceará para o Z4 após o final da 36ª rodada do Brasileirão. A equipe empatou diante do Cruzeiro no último sábado, na Arena Castelão. Assim, foi a 43 pontos na competição, seguindo no 14º lugar, mas ameaçado pela zona de rebaixamento, restando 2 rodadas. Na partida, o Alvinegro teve dificuldades para criar no primeiro tempo, mas ainda assim finalizou com certo perigo, principalmente com Fernandinho. Já o adversário, com chances remotas de alcançar o título do campeonato, se arriscou um pouco mais à frente e chegou a balançar as redes 2 vezes. Mas os gols foram anulados corretamente por impedimento. Sustos que acordaram o Ceará na segunda etapa. Em uma transição rápida pela esquerda, Fernandinho bateu cruzado. Pedro Raul escorou, Mugni só rolou e Vinícius Anocelo, de primeira, abriu o placar, fazendo a festa alvinegra na Arena Castelão. O resultado era ideal para o Vozão, mas a Raposa não aceitou fácil o golpe e seguiu insistindo. O lado esquerdo do ataque era um espaço bem explorado pelos mineiros. E em uma das triangulações, Kaique finalizou buscando Gabigol. A bola caprichosamente desviou na dupla de zaga cearense e morreu no fundo do gol, igualando a partida. O Ceará sentiu o gol, mas ainda teve chances de sair com a vitória. Sem caprichar na pontaria, o apito final veio e colocou no vovô a responsabilidade de definir nas 2 últimas rodadas, contra Flamengo e Palmeiras, a permanência na Série A em 2026. Tá aí, para desespero do torcedor alvinegro, o Ceará não conseguiu esta vitória, fez o gol. O primeiro tempo foi terrível, horrível o primeiro tempo de Ceará e Cruzeiro, Ceará completamente perdido. No segundo tempo chegou a abrir o marcador 1-0 e quando a gente imaginava que o Ceará conseguiria voltar ao caminho das vitórias, infelizmente sofreu o revés, um gol estranho, difícil de o torcedor conceber, mas 1-1, Ceará contra o Cruzeiro. Com este resultado, o Ceará se mantém fora da zona de rebaixamento, mas diminui o seu espaço. Agora são apenas 2 pontos e o Ceará precisando fazer algo diferente nas próximas partidas. A gente destaca aqui, até então, a regularidade da equipe alvinegra debaixo do comando técnico do Léo Condé. O Ceará conseguiu formar um cinturão defensivo sólido, interessante, o que fez com que o alvinegro chegasse até os seus 43 pontos na competição, até 42 antes do jogo diante do Cruzeiro. Porém, nesta reta final, realmente o Ceará meio que se perdeu, não conseguiu se encontrar em campo e deixou de trazer alguns resultados positivos, o que fez com que o alvinegro acendesse o alerta. A gente imaginava que, nesse momento, o Ceará já teria garantido a sua permanência para a Série A em 2026. Infelizmente, não foi o que aconteceu até aqui. Tá? A gente ainda acredita que o Ceará se livre dessa zona da degola. E sobre o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Léo Condé começou a coletiva falando sobre o empate e lamentou este 1-1 diante do Cruzeiro. Além disso, ele afirmou a expectativa
era vencer esta partida. Eles se prepararam, inclusive, para este resultado. O primeiro tempo, como eu já falei e o Condé confirma, foi bem abaixo e também foi nervoso. Mesmo assim, o técnico entende que o ponto somado foi importante, pois o alvinegro precisa somar de qualquer jeito, ponto por ponto, até chegar à régua de corte lá de 45 pontos. Vamos ouvir como é que analisou o técnico do Ceará, Léo Condé. O Cruzeiro teve domínio maior das ações, a gente não conseguiu atuar tão bem. Mesmo assim, tivemos uma ou duas possibilidades de gols ali, mas fizemos algumas correções no intervalo, principalmente no sentido de ajustar o aspecto emocional, né? Que a gente tivesse mais lucidez dentro do jogo. Eu acho que a gente voltou para o segundo tempo, né, um pouco melhor nesse sentido. Também com umas escolhas melhores quando a gente tinha bola. Agora é claro que contra um grande adversário, que em muitos momentos quando tinha bola, principalmente setor de meio campo ali, né, praticamente todos os jogadores de nível seleção, né? Lucas Silva, Matheus Pereira, o Gabigol aproximando muito, saindo ali de dentro da nossa defesa ali e fazendo também uma superioridade, então a gente teve bastante dificuldade, mas aos poucos a gente foi se assentando e conseguimos algumas boas situações de contra-ataque, uma acabou originando o lance do gol, e depois numa infelicidade ali, né, cruzamento, né, a bola vendo depois ali com mais calma, né, a bola tocou no Marcos Vitor, acabou entrando, mas a equipe não desistiu, a gente continuou fazendo um jogo, digamos assim, gladiando com o Cruzeiro, né? Eles com a posse, mais perto da nossa área, mas a gente quando saía e chegava com boa qualidade. Tivemos duas chances no final ali com Galeano e Sobral, mas enfim, infelizmente não ganhamos, mas conseguimos pelo menos somar ponto, né, nessa reta final que é muito importante. Que de uma certa forma a gente termina mais uma rodada, né, fora dessa zona da confusão. É claro que restam 2 rodadas, tudo pode acontecer, vai ser os jogos muito nervosos, jogos com confrontos diretos aí, mas a nossa expectativa é de conseguir nesses jogos aí fazer o que tem que ser feito para a gente manter o Ceará na Série A. Agora vamos analisar a situação do alvinegro na tabela de classificação. Coloque em tela para a gente a tabela para a gente visualizar como o Ceará está. O alvinegro, nesse momento, está em 16º colocado, com 43 pontos, à frente apenas de Santos e Vitória, fora da zona de rebaixamento. O Ceará, nesse momento aí, 43, o primeiro da zona do Z4 é o Internacional, com 41 pontos, apenas 2 pontos de distância. O Ceará precisando, a todo custo, de uma vitória ou um empate. Pontuar é super importante, tá? Se a gente analisar aqui o número de vitórias, o Ceará tem 11 vitórias, Santos, Internacional e Fortaleza tem 10, apenas uma vitória a mais o alvinegro tem. Aí o número de empates, número de vitórias, gols prós, 33 tem o Ceará, 34 tem o Vitória, 39 tem o Santos e 39 também tem o Fortaleza. O Fortaleza tem mais gols do que o Ceará, assim como o Internacional também, que estão na zona de rebaixamento. Saldo de gols, que é onde o Ceará está se apegando agora, como critério de desempate após o número de vitórias. Saldo de gols, o Ceará tem -3, Vitória -14, o Santos -11, o Internacional -12 e o Fortaleza -14. Então, em critérios de desempate, o Ceará tem uma vitória a mais nesta rodada, tá? E gol de saldo está sobrando aqui, tem -3, enquanto que o próximo tem -12, que é o Internacional, e -14, que é o Fortaleza. Então, isso é positivo para o Ceará, desde que ele continue vencendo ou pelo menos pontuando para poder se safar, se livrar do rebaixamento. Se olhar mais para baixo da tabela, o Sport tem 17, já está eliminado, já está na Série B, e o Juventude com 34, da mesma forma, já está rebaixado. A condição agora é Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará, 5 equipes brigando por 2 vagas, quer dizer, para não ficar com essas 2 vagas, tá?
E o próximo duelo do Alvinegro é contra o Flamengo. Coloca em tela aí, líder do campeonato e considerado a melhor equipe do continente. O jogo será dificílimo e uma atmosfera que a gente consegue perceber totalmente adversa para o Alvinegro de Porangabuçu, já que o jogo vai ser lá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 21h30. Tentando analisar essa partida e olhando para o que o Ceará tem feito até aqui, olhando para o que o Flamengo é até aqui na temporada, a gente só pode analisar um jogo difícil, tá? Um jogo muito complicado para o Alvinegro de Porangabuçu. A gente sempre fala que, ao conseguir a conquista de um título, historicamente acontece de uma rodada depois, o time campeão sofre uma derrota, o que nós chamamos de carimbar a faixa de campeão. Por que isso acontece? Geralmente acontece porque a equipe, quando é campeã, que vem trazendo uma bagagem, um peso ao longo da temporada, conquista o troféu, ou um troféu, e aí dá uma relaxada, dá uma descansada. Flamengo foi campeão da Libertadores da América diante do Palmeiras neste final de semana. Porém, ainda luta pelo título do Brasileirão. Então, esse peso que, em tese, vai sair ou vai aliviar dos atletas do Flamengo, não é bem assim porque, como eu falei, ainda disputa a competição, ainda disputa o título do Brasileirão justamente contra o Palmeiras. E pode ser exatamente contra o Ceará nesta quarta-feira, o título brasileiro, mais um título brasileiro para o Flamengo. Então, repito, dificílima a partida para o Alvinegro de Porangabuçu, mas quem quer permanecer precisa encarar adversários fortes, tal qual o Flamengo, talvez o mais poderoso da América do Sul, tá? Vamos continuar, que a gente vai falar sobre Fares Lopes. Nós tivemos jogos nesse final de semana na Taça Fares Lopes. A competição já tem seus finalistas. Já tem um finalista, na verdade. Um finalista, que é o Tirol, que venceu no final de semana o Ceará. 2-1 para o Tirol, e aí já conquistou a sua vaga na grande final da Taça Fares Lopes. O outro jogo vai acontecer hoje, Fortaleza diante do Maracanã. Um jogo também interessante e, como eu falava aqui na semana passada, embora torça por Ceará e Fortaleza nas principais competições para continuar crescendo, evoluindo, desenvolvendo, na Fares Lopes eu gostaria muito que tivéssemos ali Tirol e Maracanã, equipes diferentes daquelas que a gente tem costume de ver, equipes emergentes que estão crescendo com um trabalho muito interessante, tanto pelo lado do Maracanã quanto do lado do Tirol, a gente consegue visualizar uma crescente bacana. Seria muito legal que ambos disputassem esta final e conseguisse vaga na Copa do Brasil. O fato é que Tirol já está lá, esperando seu adversário, que será definido hoje, Fortaleza encarando o Maracanã. Quem vencer vai fazer a grande final com o Tirol da Taça Fares Lopes, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, a gente vai tomar um copo com água e já volta para bater um papo sobre outras partidas, sobre Libertadores e, obviamente, falar também do Tricolor de Aço. Já voltamos, não sai daí não, que é rapidez. Estamos de volta com Resenha de Artilheiro, seu espaço para falar de esporte com alegria e opinião. Vamos que vamos, eu quero falar agora do Tricolor de Aço. Uma linda festa na Arena Castelão, coisa extraordinária. O que o torcedor faz é simplesmente magnífico. E, claro, que a gente também tem preparado esse equipamento muito especial, tá? O Fortaleza bateu o Atlético Mineiro por 1-0 na Arena Castelão com um gol de Thomas Pochettino aos 41 minutos do
primeiro tempo. Um jogo brigado, um jogo bem disputado e o Tricolor de Aço conseguiu sair vitorioso. Aliás, um bonito gol, uma jogada bem trabalhada pela equipe do Fortaleza e o Pochettino conseguindo ali marcar mais um gol e contribuir, ajudar o Tricolor de Aço a sair vitorioso e também a engatar 3 vitórias seguidas. Mais uma vez, o Tricolor de Aço conseguiu essa vitória e fez com que o torcedor acreditasse. Eu já falava aqui em outro momento, era apenas torcida minha para que o Fortaleza ficasse, permanecesse na Série A. Agora não mais. Agora, além de torcida, é uma esperança real. É totalmente possível. Ainda não depende só de si, mas é possível. Independente do que os outros tenham que fazer, o Fortaleza vem fazendo a sua parte. E ao fazer a sua parte, aquilo que lhe cabe, o Tricolor de Aço vem aos poucos subindo e se aproximando para sair da zona da confusão. Então, o Tricolor de Aço, um jogo super importante, um belo gol e uma vitória fabulosa para 51 mil pessoas que fizeram uma linda festa na Arena Castelão. O futebol cearense, embora não sejam brigas na parte de cima da tabela, eu considero que nós estamos de parabéns, porque as 2 principais forças na elite do futebol, torcida lotando os estádios em jogo após jogo e fazendo festas lindíssimas que o Brasil inteiro consegue acompanhar. Foi assim com o Ceará e agora com o Fortaleza, as torcidas fazendo festas lindíssimas, tá? E depois do triunfo, o técnico Martim Palermo destacou o espírito de luta do grupo e a importância da vitória para reacender a luta contra o rebaixamento. Além disso, ele pediu foco para as próximas rodadas e, óbvio, apoio do torcedor. Vamos ouvir. Volver a nuestra casa con nuestra gente y conseguir 3 puntos importantes. Creo que hemos logrado una racha muy fuerte que nos sigue posicionando y sintiéndonos cada vez con mayor confianza y seguridad de lo que creemos como grupo y como equipo de lo que se viene haciendo. Pero bueno, todavía quedan 2 pasos más, hay que descansar, hay que prepararse y bueno, y agradecerle obviamente hoy el apoyo, el acompañamiento de la gente es importante y el día cuarta tener, si hoy fueron 50, no sé cuánto entran acá, pero si son 60, necesitamos que los 60 estén acá acompañándonos. Estamos haciendo, creo que entre todos, ese esfuerzo que se iba a mostrar dentro del campo de juego. El momento era complejo, pero lo fuimos revirtiendo de a poco con ese espíritu de equipo que yo siempre veo que en cada partido lo han mostrado y hoy no fue la excepción. Y me da una tranquilidad y un orgullo de estar al frente de este grupo, porque se los dije ahí cuando terminó el partido, tienen un corazón, doble corazón, de lo que se entregan, de lo que luchan, de lo que pelean, y es el momento para vivirlo así. Entonces es una satisfacción como entrenador encontrar essa resposta por parte dos jogadores. Então é isso, continua torcedor, continua apoiando a equipe, o convite foi feito para que você esteja lotando a Arena Castelão e fazendo aquela linda festa, comemorando e celebrando, quiçá, a permanência do Tricolor de Aço. Com o resultado, o Fortaleza soma agora 40 pontos e segue no Z4, muito próximo da zona de escape. A briga segue aberta e cada ponto é muito importante, pois faz toda a diferença. Eu coloco em tela aí a tabela de classificação para a gente analisar a situação do Tricolor de Aço. Vamos lá, o Fortaleza
40 pontos, enquanto que o Internacional tem 41, é o primeiro na zona, é o 17º. Fora da zona de rebaixamento, nós temos ali o Santos, também com 41, está fora pelo critério de desempate. No caso, saldo de gols. Ele tem um gol a mais de saldo, ou seja, o Internacional tem um gol a menos do que o Santos. E o Fortaleza é o 18º com 40 pontos, como eu já falei. Juventude já está fora, Sport já está fora. Então a briga do Fortaleza também está acirrada, mas vem numa sequência interessante. Nos últimos 3 jogos, Ceará, Vitória, Santos e Internacional perderam partidas. O Fortaleza não, só venceu. O Tricolor de Aço que agora engata 8 partidas sem perder. 8 partidas de invencibilidade, 3 das quais as últimas foram vitórias. Foram 4 vitórias e 4 empates nessas últimas 8 rodadas. E as últimas 3 vitórias foi justamente nos 3 últimos jogos, ok? E o Fortaleza entra em campo no próximo dia 3, também na quarta-feira, contra o Corinthians, Sporting Clube Corinthians Paulista, buscando se livrar de vez da zona de rebaixamento. Agora é hora de aproveitar a força da torcida na Arena Castelão. Eu bato sempre nessa tecla, porque sei que a torcida do Fortaleza faz muita diferença. Foi assim ano passado, foi assim nas últimas temporadas e foi assim quando o Fortaleza também esteve em situações mais complicadas e mais adversas. A torcida tricolor é o 12º jogador que entra, sim, em campo para fazer a diferença. É por isso que eu convoco também o torcedor tricolor para se fazer presente na quarta-feira nesse jogo muito importante, tá? Bora falar de Libertadores? O Flamengo se sagrou campeão da Copa Libertadores da América após vencer o Palmeiras por 1-0 na final disputada em Lima, no Peru, com o gol do Danilo, zagueiro lateral, que já passou por seleção brasileira. O rubro-negro chega ao seu 4º título continental e se torna o primeiro clube brasileiro com 4 taças da Libertadores. Alguns destaques interessantes aqui. Primeiro, é indiscutível que as 2 principais equipes do Brasil fizeram a final desta competição internacional. Indiscutível. Flamengo e Palmeiras têm os melhores elencos, os mais altos salários e, com certeza, eles estão aí entre as principais equipes do Brasil e do continente, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto é que seus 2 técnicos com características diferentes chegam em situações diferentes. Abel Ferreira, um longo percurso à frente do Palmeiras, já passou por muitas transições, muitas críticas também, é verdade, alguns altos e baixos. Já o Felipe Luiz, praticamente no início da sua carreira, já conquistando alguns títulos com o Flamengo e agora um título super interessante. Outro detalhe é o Danilo, ele que já passou pelas principais equipes do mundo, jogou na Juventus durante muito tempo, jogou no Real Madrid também muito tempo, tem 2 Champions League com o Real Madrid, fazendo gol em final, por sinal, fazendo gol em final. Tem 2 agora Libertadores, é a 2ª Libertadores do Danilo, com gol na final também. Então esse cara que, para muitos, inclusive para mim, não seria o titular. Por quê? Porque o Léo Ortiz vinha de lesão, é verdade, mas já estava recuperado, já estava à disposição. Inclusive já estava à disposição no jogo anterior. Mas o Felipe optou por manter o Danilo como zagueiro, ele que fez toda a sua carreira como lateral, mas vinha jogando como zagueiro também no Flamengo, e o Felipe manteve o Danilo ali. Eu diria que um herói improvável, porque é justamente dele o gol que traz o título para o Flamengo, que dá o título para o Flamengo, a 4ª Taça Libertadores da América do rubro-negro carioca. 4 vezes. Desta forma, o que parecia impossível, o Brasil se iguala à Argentina em número de títulos. A Argentina tem 25 títulos,
o Brasil também tem 25. Há poucos anos, há uma década talvez, ou um pouco mais do que isso, o Brasil tinha uma diferença larga, quase que o dobro de distância da Argentina. O número de títulos que as equipes argentinas conquistaram foram 25 e agora as equipes brasileiras também já conquistaram 25 títulos. O Flamengo é o brasileiro com mais títulos, agora tem 4 e alguns têm 3 títulos. O Flamengo fazendo bonito, uma linda festa do torcedor antes, durante e depois do título. Então, muito merecido esse título do Flamengo, no que pese muitos torcerem contra. Eu, inclusive, posso dizer? Posso dizer que eu torci contra o Flamengo? Então, pronto, eu também torci contra o Flamengo, mas, cara, não? Mas é justo demais o que o Flamengo fez. E no jogo, inclusive, foi muito mais time do que o Palmeiras. O Palmeiras com aquela sua característica já conhecida de esperar um pouco mais, mas com muita qualidade em campo também. Há quem diga que as polêmicas reinaram neste clássico brasileiro na final da Libertadores. Mas isso é conversa para outro momento, quando o nosso querido César Magalhães estiver por aqui. A propósito, falando em César Magalhães, eu coloquei um corte nas redes sociais, no Instagram do podcast Maestros da Bola, com o César Magalhães dizendo que expulsou o Abel Ferreira, certo? Esse corte viralizou, não sei o que foi que aconteceu, mas marcaram, a torcida do Palmeiras encheu o Instagram podcast Maestros da Bola, encheu. Nós temos mais de 300 mil visualizações, mais de 12 mil curtidas e quase 3 mil comentários. Todos os comentários, todos não, mas quase todos, falando mal da atitude do árbitro. Eu queria te convidar a ver esse vídeo lá no Instagram, Maestros da Bola CE, onde o César Magalhães fala: eu expulsei o Abel Ferreira porque ele mereceu. Mas o torcedor parece que faz a leitura do jeito que ele quer e esculachando aí com o nosso crítico, comentarista de arbitragem, César Magalhães, tá? O fato é que o Mengão foi campeão, o Mengão malvadão, como diria Renato Abreu, foi campeão. Dito isso, meu povo, nós finalizamos aqui mais um Resenha de Artilheiro, nós agradecemos a sua audiência e convocamos para você ficar ligado nas nossas redes sociais, tá? Resenha de Artilheiro, lá no Instagram e também no YouTube. Você não perde nenhuma atualização se nos acompanhar por lá também, ok? Nos vemos na próxima sexta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta estamos na Fortaleza FM 90.7. Você nos acompanha de 11 às 13 lá na Fortaleza FM, tá bom? Resenha tem produção, roteiro, edição e apresentação de João Paulo Quintela, direção da TV Câmara Fortaleza, jornalista Lúcio Gleison Showa, edição de imagens Ranieri Vieira, cameraman, meu parceiro Gregório, que está sofrendo um pouquinho com o Alvinegro de Porangabuçu, mas quem sabe dê certo, né? Engenheiro de telecomunicações, direção técnica Isaac Garcia, coordenação da comunicação da Câmara de Fortaleza, jornalista Moema Soares, tá? Comentários hoje? Ninguém. Aliás, eu, João Paulo Quintela, também. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.